Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pod Doutor. E hoje nós estamos com um tema polêmico. E para isso trouxemos um especialista, o ortopedista, Dr. Jimmy Fardim. Dr. Jimmy, seja bem-vindo. Muito obrigado, adorei o convite e parabéns aí pela iniciativa, fazer o Pod Doutor, bem interessante, né? A gente poder comentar aqui e poder divulgar, né? Principalmente nesse tema polêmico aí, como você falou. Doutor, e sabemos também que o senhor é referência no Brasil hoje, se tratando de cannabis medicinal. Perfeito. E nós tivemos um evento agora recente, onde eu conheci o senhor, na quinta-feira, lá com a clínica, né, Juari, e também com a associação, né, a Calme-se, que é do Ceará. Foi muito bacana lá e eu fiquei impressionado ali com a quantidade de médicos ali, né, especialistas, ortopedistas aqui no Rio de Janeiro, que prestigiaram ali o evento, que participaram. Fala um pouco dessa experiência, né? Do que era o cannabis há 5 anos atrás. Perfeito. E hoje, né? Esse crescimento, né, no absurdo, e hoje do tratamento da dor, enfim, e com a ortopedia. Foi um evento excelente, né? Eu fiquei muito feliz de ser convidado, ainda mais que são colegas que eu trabalhava junto, né? Quem me convidou... Desculpa, fala da sua formação e depois fala do evento. Só me perdoe, fala um pouquinho da sua formação e a questão também hoje da... Então, o pessoal que me chamou, eu fiz formação aqui no Rio de Janeiro, né? Sou ortopedista, fiz formação no Hospital da Polícia Militar. E o pessoal da polícia que me trouxe falou, poxa, a gente está querendo aprender mais sobre cannabis, né? A gente está vendo que tem uma utilidade, né, aí na dor. E você, como tá, né, especialista, você vem aqui fazer um evento com a gente, pô, prazer enorme, né? Poder divulgar, poder trazer informação de qualidade e o interesse, principalmente dos ortopedistas, né? Porque quando eu comecei a prescrever, foi 2017, ainda não tinha nem regulamentação do que prescrever. E não tinha nenhum ortopedista quase prescrevendo. Tinha 2 ou 3. Né? Então, ver o interesse ali foi bem interessante e ainda de colegas que eu trabalhava junto. Foi muito gratificante. Né? Então, foi um evento excelente. Teve a participação de uma associação de pacientes lá do Ceará. Então, achei isso muito legal, trazer as associações, né? Que são associações de pacientes que às vezes têm autorização para fazer utilização, né? Quando você pode plantar e extrair o seu próprio óleo para você fazer o seu medicamento, eles se juntam e fazem uma associação, podendo beneficiar várias famílias que estão ali na região, né? E às vezes tem uma dificuldade de fazer a compra de um óleo desse. Né? Então foi bem legal poder trazer essa realidade aí e essa ferramenta importantíssima para dor, como você falou, para os ortopedistas que estão ali interessados. Não só para dor, né? Tem vários campos aí da utilização da cannabis medicinal, né? E o que me faz também remeter a cannabis medicinal hoje tem uma diferença, né? A gente fala, pô, por que é cannabis medicinal e cannabis recreativo? Eu ia perguntar isso aí, porque eu falei, peraí, vamos lá, quando fala de cannabis... E a gente pensa logo aí Eu falei até aqui, pô, o cenário aqui tá bem propício, né? Aí a câmera tá aí, tem umas plantas, aí tu vê que aqui a gente gosta de planta, né? Mas, claro, pro uso medicinal. Então, como é que é isso hoje, esse uso medicinal e o uso recreativo? Separar isso, porque quando a gente fala sobre cannabis, todo mundo já pensa logo, maconheiro. Vamos falar aqui o português, sim, claro. Tem um estigma, né? Um estigma nisso aí, que a gente vai... Eu tenho certeza que isso vem desmistificando ao longo do tempo. Não é? Há 5 anos atrás tinha uma visão e hoje tem outra. E a gente vê como os pacientes, né, e como os familiares que têm essa experiência com a cannabis e sabe do resultado. Só quem está ali dentro de casa sabe o resultado. O paciente sabe assim, cara, como fez bem... Né? Enfim, para filhos. Exatamente, existem várias formas de uso. Né? A cannabis em si, a própria proibição dela foi uma coisa que não foi pela saúde, foi industrial, racista, né, e política. Então, se você for olhar a história, a proibição da cannabis não tem nada relacionado à ciência. Né? Foi puramente por interesse. Né? A indústria do algodão, né? Porque a cannabis você sabe que ela pode produzir tecido, pode produzir corda de navio, inclusive as caravelas dos portugueses que chegaram aqui, as velas eram de cânhamo. Né? Então, aqui no Brasil você podia plantar, na verdade você tinha que plantar. A real corte brasileira, né? dos reis,
Dom Pedro, falava que cada um tinha que ter no próprio terreno pelo menos 5% de plantação de cânhamo. Por quê? Era, né, tecido, tinha outros produtos. Você pode fazer um monte de outras coisas com a cannabis hoje, né? Só que isso começou a não ser interessante para a indústria. E aí o algodão veio em peso contra, e aí conseguiu fazer a proibição e associar a um uso de uma droga. E aí vieram proibições, né, lei de drogas, enfim. E aí é lógico que, dependendo da maneira como você usa, né? Então, se você usar fumado, você vai ter um efeito. É igual o ópio. Se você fumar, né, o ópio, você vai ter um efeito, que é uma planta. Você vai ter um efeito. Mas se você utilizar como, né, um Nós temos opioide... hoje, né? Exatamente. Isso nos consultórios, o opioide. O opioide é muito para analgesia. Hoje a gente não faz uma anestesia sem um opioide, né? Uma morfina. Então, é importantíssimo, né? Você ter o uso adequado da ferramenta, né? É lógico que o uso recreativo vai ser para um fim. Sim. O uso medicinal, que a gente chama, que a gente separa, vai ser para um outro fim. Ou seja, você vai controlar a dose, né? Você vai saber para que você está usando, né? Como que você vai usar, se é uso oral, se é uso spray nasal, se é uso intravenoso, intramuscular, enfim. Então, você dosificar é o mais importante, que aí diferencia do veneno para o medicamento, né? A dose é importantíssima. Existe uma frase interessante que fala que a cannabis está para o século XXI como o antibiótico teve para o século XX. Por quê? Está revolucionando a medicina porque foi descoberto um sistema endocannabinoide dentro da gente, que a planta tem os canabinoides que se conectam nesse sistema. Ou seja, se você tem uma planta que tem substâncias que conectam num sistema que está no nosso corpo e esse sistema comanda todos os outros sistemas, ele é o maestro do corpo, você consegue modular e ajudar esse corpo a ficar no equilíbrio, na homeostase, que a gente chama. Sim. Então, o sistema endocannabinoide foi recém-descoberto, em 1992. É uma coisa muito recente para a medicina. Antigamente já se usava cannabis medicinalmente para asma, para dor muscular, para cólica menstrual. A própria Rainha Vitória utilizava chá de cannabis para poder ficar mais calma, para cólicas menstruais. O médico dela prescrevia para ela. Só que não tinha esse conhecimento do sistema endocannabinoide. Hoje, a gente tendo isso, a gente consegue pegar, extrair da planta substâncias que são os canabinoides, como o CBD, o canabidiol, que é muito famoso, eu ia o perguntar THC. Senhor, né, o que separa esse, né? O CBD, né? Isso. E o THC. Fala de cada um. São canabinoides. Que seria o CBD e o THC? Perfeito. A planta tem os canabinoides, tem flavonoides, tem um monte de substâncias dentro da planta. Quando você extrai, você consegue identificar os canabinoides que foram identificados, que se conectam nos receptores canabinoides do nosso corpo. Então, o CBD é um componente da planta que tem ação medicinal, tem ação em nosso corpo. Anti-inflamatório, analgésico, para convulsão, né? As crianças com epilepsia têm uma organização dos neurotransmissores no cérebro, então isso ajuda muito, né? Paciente que tem epilepsia, paciente com Alzheimer, Parkinson, autismo, que tem inflamação cerebral. Então, o CBD tem sido muito utilizado nessas doenças inflamatórias crônicas, né? E que são desreguladas por alterações, muitas vezes genéticas ou adquiridas, tá? Então, o CBD é um dos componentes da planta. E o THC? Só que ele ficou mais famoso, né? O THC é um outro componente da planta. Só que esses receptores, né, o CB1 e CB2 principalmente, os canabinoides se conectam e têm uma ação. Então, imagina que você tem uma chave, que é o CBD, e uma fechadura, que é o receptor CB1, por exemplo. Se você conecta essa chave, você vai abrir uma porta. Nessa porta, você vai ter um quarto, né, alguma reação. Você vai entrar num ambiente e vai gerar uma reação. É isso que acontece no corpo. O CBD se conecta na célula e gera uma reação nessa célula. O THC se conecta por um outro receptor e gera uma outra reação. E aí, infelizmente, o THC, coitado, ele gera reações psicoativas, que a gente chama, que gera o barato, que gera uma sedação excessiva, que pode gerar um efeito adverso maior, que normalmente é o que é associado à cannabis, à maconha.
né? Que é aquele chapado, o cara que fica meio lerdo. Que dá né? aquela larica. Exatamente, aumenta a grelina, né? É. Que são hormônios intestinais, né? Que fazem com que você sinta mais fome. O CBD, ao contrário, ele vai gerar anorexia, ele vai tirar a sua Tira tua fome. fome. Ou seja, você saber modular isso, você consegue ajudar um paciente que, por exemplo, está em depressão, não está com fome. Humor deprimido. Um paciente está com HIV, que não tem, está Cara, tomando tá- medicações que despertam a fome. Você dá um THC para esse paciente, ele melhora bastante, né? Então a gente tem indicações e tem atuações dessas chaves nas fechaduras adequadas. Por isso que é importante você entender, né, do sistema endocannabinoide e qual medicação que você vai dar. Eu né? ia Qual fazer uma canabinoide. pergunta aqui, é o seguinte. Ah, Né? E com esse crescimento, né? E agora você hoje está tendo mais acesso. Sim. Né? Uhum. As pessoas estão tendo mais acesso, não só a informação, né? E também para poder comprar isso. Né? Certo. Uhum. Qualquer pessoa pode fazer, buscar isso aí, né? Por conta própria, né? Para Tá. o seu uso, para se, pô, tô dormindo pouco, eu tô. Pode Sim. fazer isso? Pois é, não. Você sempre tem que ter uma receita médica para poder comprar, né? Como é que hoje a gente, se você é um paciente, está ouvindo aqui o podcast e você fala, poxa, eu tô com insônia, eu gostaria de obter talvez né, o uso de uma cannabis, será que isso pode fazer bem para mim? Primeiro, você tem que ter uma consulta médica ou odontológica, né? Hoje quem pode prescrever são médicos e dentistas, de preferência. Um médico que saiba o que está fazendo. Hoje, qualquer médico pode prescrever, qualquer dentista pode prescrever, tá? Mas convém você saber o que está fazendo, Sim. conhecer do sistema endocannabinoide e saber qual canabinoide você vai prescrever para o seu paciente. Então, para insônia, tem alguns canabinoides que funcionam bem, outros não funcionam tão bem. E lógico que vai depender da pessoa também. Então, por isso que é importante você passar por uma consulta, porque é uma coisa muito individual. Não é igual a gente, eu, ortopedista, estou acostumado, prescrever lá um anti-inflamatório 3 vezes ao dia e vai embora, para quase todo mundo igual. Sim. não é assim. A cannabis Não é receita de bolo. ela é Bom. muito individualizada. Então você tem que acompanhar o paciente. Então você que está querendo fazer um tratamento de cannabis, você tem que procurar um médico, um dentista, de preferência que saiba o que está fazendo, com experiência, para poder te medicar da maneira adequada, saber quais são os seus sintomas, por que você está tendo insônia. Muitas vezes, o sintoma que a pessoa está sentindo é a ponta do iceberg. Você tem que entender o que está por trás de uma insônia, de uma ansiedade, de uma depressão. Às vezes você vai tratar ali um sintoma, mas a causa ainda vai estar gerando, né, todos esses sintomas que está prejudicando a vida desse paciente. Então a cannabis ela ajuda muito também a você olhar o paciente como um todo e mudar o estilo de vida desse paciente, né? Então a cannabis muitas vezes é esse start, esse começo para esse paciente falar, poxa, eu consegui dormir melhor aqui, acordei melhor, vou conseguir fazer minha atividade física, vou me alimentar melhor. Então, é uma cadeia que vai trazendo isso, né? E é lógico que o paciente tem que estar sendo sempre assistido, ele não vai aumentando a dose como ele quiser. Tem que ser sempre acompanhado. O tratamento com cannabis, uma coisa muito importante que eu sempre falo, é o acompanhamento. Se você não está sendo acompanhado, você só está ali tomando sua cannabis, você vai estar jogando fora dinheiro. Porque esse carro ele vai se desgovernar em algum momento porque ele não vai estar... Exatamente, você não está utilizando da melhor forma, né? Então, não é uma medicação barata, né? Não é um fitoterápico barato, infelizmente. Então, hoje você tem 3 opções, tá? O médico foi lá, você se consultou com o seu médico, como é que eu vou conseguir a minha cannabis hoje? Você pode conseguir através da farmácia, que tem receita azul e receita branca. Qual que é a diferença? Receita azul até 0,2% de THC. Por quê? O THC é o psicoativo. Sim. Né? Então, se você usar demais, você pode ter efeitos adversos. Até passou de 0,2 de THC, é a receita amarela, controlada, receita A, ou seja, psicotrópico. Então, você tem que ter cuidado, você tem que ter um médico prescrevendo, alguém que realmente saiba o que está fazendo. Ah, tudo bem. Não quero comprar o da farmácia. Quero comprar um importado. Receita branca normal. Você vai ter que saber quem vende, ou seja, tem um distribuidor, um representante. Saber qual é a origem daquele óleo, né? Saber isso é importante, né? o certificado de análise, exatamente. Por isso, ou aí você importa. Como é que você importa? Tem que fazer um certificado na Anvisa, uma solicitação de importação, que hoje é muito simples, é imediato, é automático. Antes isso durava 3, 6 meses. Então imagina uma criança sofrendo convulsão, esperar 3 meses para uma autorização
para depois importar e chegar daqui a 6 meses. Nossa, são Sim. tempo aí precioso, né? Então hoje está muito mais direcionado isso, a Anvisa já autoriza automaticamente. Deu uma celeridade nesse processo. O representante vai lá com a sua receita médica e chama a medicação, manda para você, você paga a medicação e chega no seu correio. E a terceira forma é através das associações, como a Acalme-se, que a gente viu lá. A Acalme-se estava lá com a gente lá no Ceará, exatamente. Vou até falar um pouquinho da Acalme-se. Nex, veio para jogar aqui pessoal bem bacana, né? Uma associação de pacientes que fazem o óleo, né? Extrai. Vamos falar um pouquinho da... Acalme-se Flor da Luz, lá do Ceará. Tá. Peraí. Isso. Vamos falar um pouquinho da Acalme-se, que é uma associação, né? Que seria essa terceira... Né? A gente terceira via, vamos dizer assim. Um importado, falou que a gente tem aqui nas farmácias, e também da associação. Acho bacana também a gente falar deles, do trabalho dessa associação. Exatamente. E como funciona isso hoje. Então, o que é uma associação? Então, eles lá, provavelmente, alguém da família estava tendo alguma patologia que eles viram que com a cannabis isso conseguiria ajudar nos sintomas. Normalmente é assim, tá? Ou é uma mãe que tem um filho que tem uma patologia... Sim. Que vai lá e fala, poxa, melhorou com a cannabis, né? Pegou emprestado de alguém, pegou de alguém, ou importou, enfim. Nossa, funcionou com essa pessoa, poxa, eu quero também. Como é que a gente faz? E aí tem todo um processo, né? Normalmente, um paciente tem um HC, que é um habeas corpus, que é um direito dele tratar, né, a sua patologia com a cannabis, isso comprovado com o médico, tem que ter um laudo médico e tal. E você, juntando pacientes com HC, você consegue fazer uma associação que possa produzir esse óleo e distribuir para quem precisa, né? É lógico que tem que ter sempre um médico ali para prescrever, para saber se pode usar ou não, porque a grande maioria dos óleos de associação são o extrato completo da planta, né? Então vai ter THC, vai ter CBD, tem patologias que o THC não é tão interessante, né? Bipolaridade, ansiedade, você tem que ter um cuidado, você tem que usar em baixa dose, se você usar em alta dose pode piorar a ansiedade. Então, o óleo de associação normalmente é o full spectrum, que é muito efetivo, é muito bom para várias patologias, para vários sintomas. Mas o médico tem que estar atento a isso, né, para saber a dose, para saber a concentração. E eles têm uma variedade interessante lá na Acalme-se, que tem várias dosagens, várias concentrações. Então, o paciente que foi receitado pelo médico pode ir lá e comprar por um preço até mais justo, muitas vezes, do que o importado. Eles fazem as plantações lá, né? Sim, eles têm autorização de plantio. O clima do Brasil favorece? Demais. É mesmo? É. Isso eu queria perguntar, que você falou que no Brasil aqui tinha os portugueses plantavam aqui. Eu falei, aí já me despertou e eu falei, vou fazer essa pergunta, porque se o clima do Brasil favorece a plantação da... Na verdade, o Brasil, cara, para tudo, né? Tem regiões... é um dos países com mais possibilidade de produzir cânhamo no mundo, tá? Primeiro que a gente tem uma extensão continental, né, de país. Então, você tem tanto o clima um pouco mais frio quanto mais quente, porque a planta da cannabis ela é muito versátil. Então, tem planta que você, com uma certa mais umidade, ela consegue florescer bem, com mais seco, consegue florescer bem também, depende da espécie. Hoje, tem muitas strains, que a gente chama, muitos quimiotipos, né, de cannabis. Então, a espécie sativa e índica, né, que a gente fala, na verdade é uma espécie só, que é a cannabis sativa lineu. Essa tem subespécies. Então, essas subespécies, tem umas que vão ser melhor no clima mais frio, outras no clima mais quente. E aqui no Brasil, a gente tem terreno muito bom para elas. Né? A planta que cresce muito bem, tem fotoperíodo adequado, um país com muita luz favorece muito uma planta que precisa de muita luz. Então, aqui no Brasil seria perfeito para o plantio dessas plantas, né? E lá no Ceará é um lugar que venta bastante, tem muita luz, então é um lugar muito propício, com uma terra boa. E é isso que é importante falar também. A terra, a planta absorve muita coisa da terra. Então, se você não cuida bem da terra, ela vai absorver até as coisas ruins da terra.
Então, A qualidade a qualidade da terra tem que ser muito bem olhada ali, porque é uma planta que consegue limpar limpar muito bem o terreno, né? Inclusive em Chernobyl, eles estão utilizando para tirar a radiação do solo, né? Com planta de cannabis. Cannabis? A plantinha é mágica, cara. Ela consegue Eu só tava aqui ainda há pouco, né? melhorar o numa solo. live, né? Eu escutando, falei assim, pô, pro emagrecimento. É legal. Falei, opa, peraí que esse assunto aí me interessa. É verdade. Me ajuda, entendeu? Um dos canabinoides, o THCV, a tetraidocannabivarina, a gente está vendo que tem... Porque é aquilo que eu falei, né? Cada chave conecta de um jeito numa fechadura. A tetraidocannabivarina é um derivado do THC, ela conecta de uma maneira que ela faz com que você perca o apetite, né? Como se fosse um Monjaro, um Ozempic da vida, né? Você, tomando o THCV, você para de ter muita fome e você começa a metabolizar melhor a sua gordura. Então, tem paciente que tem tido emagrecimento. Então, você que quer emagrecer, pode consultar um médico que talvez ele prescreva um THCV para você ter benefícios aí. Isso aí, esse corte é meu, isso é meu. Já tô aqui separando. Gostei da ideia. Eu não esquento a cabeça. Pode tirar minha fome, não tem problema. Eu não fico chateado. É muito interessante, cara. Pô, bacana. Tem um efeito contrário do THC. Na verdade, ele conecta no receptor de uma maneira contrária. Então, é bem interessante. Hoje, eu vou perguntar ao senhor assim, hoje... questão dos médicos para prescrever isso, né? O profissional, onde é que hoje, né, o senhor está à frente de uma Isso. Né, pós-graduação, né, uma pós-graduação, né, que é do CONAS Brasil. Exatamente. Eu pedi pro Alex colocar, eu acho importante. Legal. Né, falar. Vamos colocar aqui. Né, porque assim, precisa ter profissionais qualificados, né? Exatamente. E eu acho bacana falar sobre isso agora. Né? E tem assuntos... É aquilo que eu falei, né? Você saber prescrever é importantíssimo, né? Então, você ter uma boa formação, conhecer bem o sistema endocannabinoide, saber como é que é formado no seu próprio corpo. Todo mundo aqui produz cannabis dentro da gente, né? Não é, óbvio, igual ao fitocannabinoide que a planta produz, mas é uma coisa semelhante, porque conecta nos mesmos receptores. Então, a gente produz endocannabinoide. Por exemplo, quando você faz uma corrida, né, que você tá ali correndo e tem um estado, às vezes, de euforia que a gente achava que era endorfina. Quando você se sente bem depois de malhar, você fica, pô, tô me sentindo mais vivo e tal. É a anandamida, que é um endocannabinoide que é produzido no sistema endocannabinoide. E ananda, em sânscrito, quer dizer felicidade. Qual é essa chave? Tem essa chave também aí, não? Tem, né? Tem. A anandamida, ela se conecta no CB1. E você consegue, através do exercício físico... Eu não consigo malhar e ser feliz de jeito nenhum. Eu tô precisando dessa chave de... Rapaz, você tem que adequar. Eu tô apaixonado pelo cannabis. Cada chave eu tô precisando... Eu vou ficar vai virar um carcereiro. O carcereiro, ou então aquele português que tinha uma padaria... cheio de chave. Mole cheio de chave. Porque exatamente. Cada mais ou menos desses componentes conecta de um jeito e vai ter uma reação no seu corpo. Então, você entender do sistema endocannabinoide é importante. Por isso que a gente desenvolveu tanto um curso... de extensão, quanto uma pós-graduação para ensinar o médico, ensinar o dentista a prescrever da maneira adequada. E aí a gente viu... Aí, ó, o Grupo CONAS Brasil, né, são eu e mais 2 colegas, né, um não é nem médico, é engenheiro, e eles criaram, né, um clube, vamos dizer assim, um ecossistema para ajudar os médicos a ter acesso à informação, né, principalmente recém-formado, enfim. Então, isso aqui, ele vem e entra nessa plataforma... Ele entra no CONAS e ele procura lá. Eu sou o coordenador dos cursos da parte de cannabis, mas o CONAS tem várias outras coisas. Tem pediatria, neurologia e tal. A parte de cannabis, a gente fez o curso SECAM, que é um curso de extensão, para você aprender a prescrever, que são um curso de 60 horas. Se você quiser fazer uma pós-graduação, que são 360 horas, aí vai ter muito mais aulas ao vivo, enfim, a gente tem um ambulatório canábico, né, o primeiro ambulatório do Brasil, que você atende o paciente e você vai tirar dúvidas com seus preceptores, né, que é com a gente, para saber o que você vai prescrever, como é que você vai acompanhar o paciente, e é gratuito. Qualquer paciente pode se inscrever lá no CONAS e ter o atendimento de um dos nossos alunos, né, para a gente aprender, para ele aprender a prescrever. É ali o dia a dia. Dia a dia ali, que é importante. As dúvidas que surgem no consultório. Exatamente. E ali já está ali preparado. E como a gente sabe que é muita informação,
Poxa, às vezes você está começando, você fica cheio de dúvida, né? Pô, será que eu prescrevo esse? Será que Eu ia perguntar isso. É. Porque o senhor comentou lá no evento lá. na palestra que o senhor deu lá, o senhor falou sobre a IA, né? Com a cannabis. Green Book. A gente criou o Green Book. É isso aí que o senhor já ia falar, né? Exatamente. Eu já tô aqui com a mão, você já tá aí falando, eu falei assim, pô, olha lá. Isso achei sensacional. O senhor colocou lá na hora lá, né? Enfim. Eu já quero utilizar para mim aqui. Vamos lá. Fazer ao vivo aqui, né? Vamos fazer já ao vivo, que eu falei assim, vou estrear esse Green Book. que é o 0800? É uma inteligência artificial que a gente criou exatamente para auxiliar o médico. É lógico que a inteligência artificial ela não vai chegar e prescrever para você. Ela vai só te orientar como que esse tipo de paciente, o que ele tem que você pode prescrever, qual o canabinoide e se tem interação medicamentosa, alguma coisa assim. Então é interessantíssimo. A Green Book, você pode conversar com ela. Se você não quiser cadastrar um paciente, nada disso, você vai lá no chat, olha lá, ó. Vai lá, Alex, vai no chat ali, faz uma pergunta para ela. Você, por exemplo, Rodrigão. Vamos lá. Coloca aí o Rodrigão, Alex. Coloca aí o Rodrigão aí. Ó. Vai lá, o paciente tá com que idade? 49 anos. 49 anos. Corpinho de 48. Tem 49 anos. Novo. Tá com insônia. Então, Ali, não durmo. Não. É tanta coisa pensando e chega demais. Eu acordo 3 horas da manhã às vezes, vou no banheiro e perdi o sono. Comecei a pensar nas coisas. Tudo. Eu não tenho aquele sono reparador. Legal. Né? Eu tô assim, já tô falando um caso real mesmo, tô aqui já abrindo o coração mesmo, aí que eu já quero sair daqui com o meu mote. Uma consulta aí, ó. Uma consulta aqui 0800. Você faz atividade física? Como é que tá aí? Não. Aí, ó, não faz atividade física. Bota aí, Alex. Ó, tá com insônia, não pratica atividade Lembrando física. que é Alex, não é Alexia, né? É o Alex. Não é Alexa, não é outra inteligência artificial. É outra inteligência artificial, que é o nosso Alex. Não pratica atividade física. Você toma alguma medicação pra dormir ou já tomou? Já tomei. O que você tomou? Tomou o quê? Rivotril, Zolpidem? Zolpidem. Bota aí, faça uso de Zolpidem. É com L. Bota um I ali. Bota um I ali depois do P. Isso, Zolpidem. Pronto, ó. Não pratica, faça uso de Zolpidem. Não estou tendo melhora. Bota aí, que a IA vai... Alimentação só Deus sabe. Não estou tendo melhora. Então vamos ver o que vai acontecer, o que a IA vai sugerir aí para você. Vamos lá, ela vai entender o seu caso. E aí a IA ela é alimentada por artigos, né, por livros que a gente alimenta ela, até artigos atuais, para ela aprender e dali ela tem uma base para poder te auxiliar. Vez ela vai ficando mais inteligente, ela vai buscando, cada vez que você bota mais informações, os pacientes ela vai buscando. Isso aí, o próprio paciente, depois você volta nele, olha lá, aí ela... Muita coisa, hein? Agora fiquei preocupado. Aí, ó, ela fala, ó, insônia refratária Zolpidem é bem desafiador, né? Então, o que ela sugere para ele? Ó, posologia recomendada. Olha que interessante. THC junto com CBD, 1:1, né? Começar baixo, começar com uma dose pequena e ir aumentando. E aí ela vai sugerir, como a gente alimentou ela com medicações, né? Ela vai sugerir algumas medicações que já estão no mercado, de empresas que estão no mercado, tá? Sugestões, vai baixando aí, Alex, pra gente ver. Então, olha lá, ó, sedação residual, precauções. Ela ainda te adverte para efeitos colaterais que você tem que observar no paciente. Por exemplo, o paciente começou a usar, está sentindo sonolência e tal. Ela fala ali, ó, sentir meio grog, sentir que está meio, né, improdutivo, talvez a sua dose esteja exagerada. Desce mais, Alex. Tolerância, dependência, ó, olha que legal. Caramba, deu muita coisa. Então é interessantíssimo, né, você ter esse auxílio, né, você está ali prescrevendo, está atendendo o paciente, você pode ir preenchendo a anamnese do seu paciente, ela vai te falar. Aí você já tem uma ideia, de fala, poxa, realmente, acho que esse paciente aqui pode ser começado com THC, com CBD, ou aí, óbvio que o médico vai olhar e falar, pô, não sei, esse paciente acho que eu vou começar com full spectro primeiro, depois eu entro com THC. Entendeu? Então, só um auxílio, né? Mas é muito legal. Ele vai ajustando as doses, o tempo, tendo o feedback do paciente. Exatamente. Pô, cara, eu acho você vai acompanhando o paciente. Eu fiquei muito sonolento agora e tal. Aí você vai baixar a dose, ou vai mudar o canabinoide. E aí vai... É muito legal. Então, aí você pode botar qualquer caso aí que ela te auxilia. Eu tenho outro caso aqui, eu quero vai, dá um novo ali, dá um novo chat. Então, doutor, eu sou uma sanfona.
pô, eu emagreço. Eu já tomei, pô, eu sou antes do Ozempic aí, tinha um outro aí. Sibutramina. Sibutramina, Ozempic, já tô no Monjaro, eu já tô, meu irmão, me dá uma dose aí, entendeu? Já tô, ó, já direto na veia, Que dentro eu da faço? barriga eu boto, já, e assim, fico e tal, vou, enfim. Eu acho que são tratamentos caros, Sim. né? E assim, a minha ansiedade, eu acho que é isso. Então, assim, pô, sou ansioso, Ansiedade. não gosto de academia. A verdade é essa. Não gosto de fazer Gosto de exercício. exercício. E eu não sei se tá muito causando ali. Eu preciso, talvez, dessa chave que me deu um ânimo, uma coisa, algo que eu falei assim, cara, tô me sentindo bem fazendo exercício. Então, eu sou esse perfil hoje. Tô falando aqui de um paciente com esse perfil, realmente, Certo. tá? Vamos ver o que a Que cannabis vai. O que ela vai. fazer O Alex aí. já até botou ali, o Alex já Não tá. gosto de exercícios físicos. Feito sanfona aí. Então, o que é importante, né? Você discernir que às vezes só a cannabis não vai ser a bala de Sim, prata ali, né? claro. Você tem que fazer essa modificação dos seus hábitos, né? Mas existem alguns canabinoides, existem até medicações que podem te ajudar nisso. E não sei se a IA vai falar ali, mas provavelmente o THCV vai ser uma coisa que ela vai indicar. Lá Falou. foi, ó. É o THCV, que é para o manejo do peso, né? Ele é muito interessante, a tetrahidrocannabivarina, para redução de peso, para otimização do metabolismo. Pode descer aí, Alex, vamos ver lá. O canabidiol também, como eu falei, o canabidiol ele é anorexígeno, então ele diminui a sua fome, né? Ele controla um pouco mais a grelina e a leptina, que são hormônios que fazem tanto você se saciar quanto você ter fome, tá? A ansiedade é uma coisa que gera, né, aquela fome, às vezes uma compulsão. Então, controlar a ansiedade Eu não com como por CBD, fome. por exemplo, é importante. Não como por fome. Então, mas tem paciente que às vezes tem muita ansiedade, vai lá e gasta tudo na comida, né? Então, controlar essa ansiedade é interessante, por isso que ela deve ter falado lá, o THCV e o CBD, né? Que são os grandes, vamos dizer assim, canabinoides voltados mais para essa parte de ansiedade e perda É de minha peso. chave, né? É a sua chave, são as Vamos chaves usar que você isso aí, que eu precisa. gostei dessa parte. Pô, cara, é sua chave. É, Porque fica claro também pra quem tá assistindo, É. tudo, fazendo, cara, eu preciso do médico. E ele precisa achar a minha chave. exatamente. Porque. E aí, por isso que o médico Porque tem entender porta que vai você está prescrever- tentando abrir Cara, que você não que está não conseguindo. abre, você não consegue, porque você tá mal. Tá mal indicado. Você está se perdendo Se no molho de perdendo. chaves ali que você não Um monte sabe de qual chave. é. Cara, eu tenho chave, quer dizer, eu falei aqui, ó. Todos Ganho nós de temos peso. chaves, né? Todos nós temos uma chave, a gente precisa achar. Então, É. ter esse conhecimento. Então, assim, no curso, voltando lá pro curso, né? Pode manter até aí, Alex, mas no curso ali, o profissional ele já faz ali as 60 horas, Sim. né? Ali ele Já vai ter uma grande noção. uma noção ali, É. e depois ele vem para pós, para. Que aí ele tem um certificado do MEC, né? Ele tem uma E é certificado mega. Acho que é importante certificado falar do isso, MEC, né? Exatamente. A gente conseguiu, né, autorização para isso com o Ministério da Educação, o certificado do MEC, e ele faz uma pós-graduação, uma especialização ali para poder fazer. Não é uma especialização ainda, né? Mas Sim. vai ser, com certeza, no Sim, futuro. com certeza. É igual uma E o futuro próximo. endocrinologia. A gente Tem até a Ambicam, que é a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, que eu ajudei a fundar também. Então, uma associação de médicos que prescrevem cannabis, e a gente tem aulas, tem estudos clínicos, a gente faz discussões. Então, é uma endocannabinologia, a gente estudar como é que o endocannabinoide se comporta, né? Então, é muito estudo, né? Então, porque é muito novo. Então tem muita coisa que a gente está aprendendo e muita coisa que está surgindo, né? E a gente está aprendendo cada vez mais. E a IA veio para ajudar isso, é uma ferramenta. Imagina você ter que guardar um monte de coisa na cabeça, a IA está ali guardado e ela vai te auxiliar, né? Então, eu acabei de voltar dos Estados Unidos para ver os pesquisadores mesmo que fazem pesquisa com cannabis. Cara, muito interessante, assim. Tem muita coisa nova. Agora a gente está descobrindo que tem no nosso intestino bactérias que produzem endocannabinoides, que se conectam nas nossos receptores. Sim. Né? Então, bactéria produzindo chavinha para conectar no nosso chaveiro. Ou seja, se você não cuida do seu intestino, você também está prejudicando o seu sistema endocannabinoide. Então, isso é um recado importante para quem está assistindo, cuidar da alimentação. Todo paciente que é atendido por um médico que prescreve cannabis, ele vai orientar esse paciente a olhar para a alimentação. Por quê? Hoje a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Então, o que você fornece de substrato para você produzir, e que você vai absorver e produzir no seu corpo, é importantíssimo. Então, se alimentar bem
para você fornecer substratos, para você produzir hormônios, neurotransmissores e regular o seu sistema endocannabinoide é importantíssimo. E você também alimentar as bactérias que estão lá, não ter uma desbiose, né? Não ter uma inflamação intestinal. A gente está vendo hoje aí quantidade de inflamações intestinais gerando câncer, gerando alterações nos pacientes, né? Que é muito, muito desconfortável. Né? O próprio autismo tem alteração Eu ia intestinal. perguntar isso sobre outros tratamentos, né? Porque a gente falou um pouco da Lembra, ortopedia. vai linkando. Aí vai linkando, né? Você, cara, a minha mãe tá passando por um tratamento de câncer no estômago, né? Aham. E, cara, tá sem dor, né? Enfim, tá fazendo tratamento, tudo, né? E a gente vê outros pacientes que tem lá, né? Acompanhando lá Sim. a questão da quimioterapia. Né? O cannabis pode trazer de conforto para alguns pacientes que estão em metástase, por exemplo. Sim. Né? Que tem a questão do autismo. Tem outras Tem muitas possibilidades. Como o sistema endocannabinoide é o grande regulador do corpo, é o maestro do corpo, ele vai comandar várias reações. Então, se você está fazendo uma quimioterapia, você está ingerindo drogas que vão alterar muito o seu corpo. Né? Então, se você consegue regular algumas coisas para evitar que a quimioterapia degrade tanto, porque é uma grande bomba, né? As medicações de quimioterapia são muito fortes para o corpo. Então, tem muito paciente que fica sem apetite, que emagrece bastante, você tem dificuldade, tem náusea. Mata as células má, mas mata as boas também. Exatamente. Então, se você conseguir regular um pouco melhor e ajudar, equilibrar, é muito importante. E até o início do uso da cannabis, que era utilizado de forma fumada, vaporizada, eram pelos pacientes de quimioterapia, né? Dor crônica, ou às vezes cuidado paliativo, que já não tinha muita perspectiva de melhora. Poxa, e aí, vai ficar deixando esse paciente sem dar nada para ele, sem ter qualidade de vida? Não, cannabis trazia essa qualidade e ainda traz. Então hoje no cuidado paliativo é uma das opções que a gente faz também. Paciente com metástase, paciente para ter um conforto ali, né? Sim. E aí você ter a possibilidade de poder também trazer isso para um paciente desse. Né? Então o autismo, como a gente falou, hoje a gente está vendo que o autista, ele tem várias alterações, principalmente de neurotransmissores e principalmente intestinal. Tem uma seletividade alimentar, tem muita reação, né? Muita intolerância, muitas vezes porque as bactérias desse intestino estão alteradas ou a própria parede intestinal está inflamada, está alterada. Então é um paciente que tem benefício também com a utilização de cannabis. Lá em Israel já é muito utilizado, né? A gente está trazendo isso aqui para o Brasil também, vendo não só autista infantil, como autista adulto também. Que apareceu muito. Que aparecendo agora. Muito. Muito. Às vezes totalmente desregulado ali de neurotransmissores, você conseguir trazer um equilíbrio. Então está tendo muito benefício isso. Estudos brasileiros, inclusive, mostrando isso lá fora, de que há uma possibilidade de ferramenta para o autista. Qual foi, assim, que momento, e se você teve alguma experiência também, que eu queria que o senhor compartilhasse, tá? Um ortopedista, né? Especialista em joelho, vai para uma outra área, né? Embora hoje tudo se explica, né? Tá interligado, aí você, assim, cara, precisa, e a gente, né, se conheceu num evento também de ortopedia. E como é que o senhor chegou, né? E o senhor tem alguma experiência, o senhor pode compartilhar com a gente? Claro, excelente pergunta, né? No início, eu sou surfista, fui cantor de uma banda de reggae, então a galera achava que eu fumava, que eu usava cannabis de forma recreativa, mas eu nunca usei, eu tinha preconceito, para falar a verdade, eu não gostava muito de quem utilizava e tal. E quando eu fiz ortopedia, óbvio, você não aprende isso na faculdade, você não aprende isso na residência, né? Então, eu era um ortopedista, né, na minha... no meu seara ali, na minha seara, nas minhas medicações que eu tinha de opções, né? Eu me mudei para Bahia, para o interior da Bahia, e lá eu aprendi com um paciente. O paciente tinha habeas corpus, ele tinha epilepsia e ele fazia o próprio óleo. Quando ele quebrou o tornozelo, ele foi operado por mim e eu passei as medicações normais, né, que eu sempre passo, né, anti-inflamatório, opioide, para dor, enfim. E aí ele veio na consulta pós-operatória com uma cicatrização que eu achei muito melhor do que várias outras que eu já tinha visto e completamente recuperada, assim, inchaço, né? Falei, o que você está usando aí que melhorou bastante? Que é uma fratura de fíbula? Fratura de tornozelo. Tornozelo? Fíbula e malelo medial.
E aí ele falou, olha, eu tô utilizando cannabis. Eu falei, como assim? Você tá fumando? Ele, não, eu faço uma pomada que eu passo e eu tomo o óleo. É mesmo? Como assim? Aí ele me explicou, ele que me ensinou. Ele me explicou, ele falou, olha, toma aqui, ó, toma... É o fundador de alguma associação, com exatamente, certeza. né? E aí legal que ele, lá da região, né, na época nem tinha a prescrição de cannabis, Sim, então você não podia nem prescrever, são os produtores locais que faziam ali, o cara tinha uma autorização, uma das primeiras autorizações do Brasil. E aí ele me forneceu um óleo. Ele falou, ó, prova pra você ver como é que funciona. Eu falei, como é que eu uso isso? Ele falou, ó, ensina, ó, 3 gotinhas 2 vezes ao dia e você vai ver. Realmente, cara. Primeiro, o sono melhorou muito. Comecei a ter um sono muito mais profundo, muito mais produtivo, muito mais restaurador. E ansiedade. Lá em casa, as crianças, né, estavam pequenas e falaram, pai, você tá diferente, você tá mais paciente, você tá mais tranquilo. O negócio dá Vamos brigar, certo. pai? Vamos sim. Vamos, Pai, mas você chegou agora, tem certeza, pai? Cara, muito legal. Aí eu falei, pô, isso aqui tem algum aspecto medicinal mesmo, né? E eu vi a melhora dele. E depois, hoje, a gente sabe que para cicatrização é muito bom. Hoje eu cicatrizo feridas que demoram anos para fechar. Fecha em 2, 3 meses, cara. Ferida diabética, né? Feridas sacrais, né? Úlcera de decúbito. A gente pinga ali a gotinha ou passa uma pomada, pô, tem uma melhora de 20, 30%, sabe? Então hoje eu estudando e vendo as possibilidades, eu vi que naquela época eu falei, nossa, realmente tinha uma funcionalidade disso aqui. Uma experiência na família. Ah, tenho. Minha Que avó, a vovó, né? na época, quando eu comecei a prescrever, a entender da cannabis, né, ainda não tinha a medicação disponível para comprar, nem para importar. Era muito difícil, como eu falei, demorava 3 meses e tal. E aí os primeiros pacientes são os familiares, né? Você começa primeiro com você, depois com a mãe e tal. E aí minha avó tinha acabado de fraturar o fêmur. Né? Foi bilateral? Ela primeiro fraturou um, depois teve o outro. Na primeira fratura que ela teve, a minha mãe me ligou e falou, poxa, Jimmy, a sua avó fraturou o fêmur, operou, tá aqui na cama, tá difícil de fazer fisioterapia para ela, tá tomando um monte de medicação, o que você acha e tal? Ela nem sabia que eu tava estudando a cannabis, né? Eu falei, mãe, vou te mandar um óleo aí. Não falou qual era o óleo. Vou te mandar um fitoterápico e você dá pra vovó. Dá 3 gotas 3 vezes ao dia e tal. Vamos ver como é que ela se comporta. Cara, minha avó começou a levantar, começou a se sentir melhor, começou a falar que ela estava muito depressiva, né? Ela atribuiu ali, a gente sabe como é que é, né? Quando o paciente idoso fratura, ele perde muito das funcionalidades, fica com dor. Ela começou a melhorar e minha mãe falou, nossa, o que é isso que você tá dando pra vovó? Eu falei, é maconha, mãe. Ela, o quê? Maconha, você é maluco? Eu falei, não, é o lado medicinal da cannabis. Calma, mas a própria palavra tem um preconceito, tem um peso, né? Quando você fala maconha e cannabis, as pessoas ouvem diferente. Não é pra ouvir, porque é a mesma coisa, é a mesma planta, né? Então ela começou a usar, começou a ter benefício. A gente dá essa maquiagem de falar cannabis, exatamente, né? E aí começou a ter benefício, aí minha mãe falou, nossa, mas ela tá muito bem. Eu quero isso pra mim também, eu tenho insônia, tô sentindo umas dores. Eu falei, calma, mãe, não é assim, vamos devagar. Mas hoje a minha mãe também toma, né, algumas irmãs dela, então hoje a família já entende, e aí a gente estudando já entende que o sistema endocannabinoide também envelhece. Então se você consegue suplementar muitas vezes o seu sistema endocannabinoide, às vezes com exercício físico, boas noites de sono, não se estressar, se alimentar bem, ou seja, impossível, né? Hoje, você não se estressar, ter uma boa noite de sono é muito difícil. Telefone aí, ó, o tempo todo aqui. Hoje, a gente prescreve para muitos idosos, né? Ou pessoas com mais de 60 anos, né? Principalmente mulher, né? Saúde da mulher. A gente vai ter uma palestra lá em Salvador agora sobre saúde da mulher e cannabis. Eu vi, semana que vem, né? Você colocou lá no tem um benefício muito grande, porque a mulher, no sistema reprodutor feminino, é o que mais tem fechaduras para as chaves. É o que mais tem receptor canabinoide no corpo. Então, a mulher, quando tem a menopausa, ela tem muitas alterações hormonais que pode ter benefício com a cannabis. Por quê? Vai regular um monte dessas alterações, né, trazendo mais conforto, trazendo uma melhora da qualidade de vida. Então, hoje, as minhas tias e minha mãe, a grande maioria utiliza para determinadas coisas. Os amigos. Então, para algumas coisas, para uma insônia, uma dor crônica, uma enxaqueca, uma fibromialgia. Nossa, fibromialgia é uma das coisas que mais melhora com o cannabis. Cara. É impressionante. Porque é uma dor que, assim, realmente é intratável. Hoje, que chega no consultório hoje da ortopedia, né?
É. E muita coisa com fibromialgia. Então, quem tem fibromialgia hoje é um paciente muito candidato a ter um tratamento com cannabis. Por quê? Hum. A fibromialgia é uma dor nociplástica. O que é isso? É uma disfunção da percepção da dor. Então, às vezes, ela teve um estímulo doloroso, sei lá, operou, ou teve uma depressão, teve alguma coisa que causou aquele estado nela, que isso se perpetuou de alguma maneira. Ninguém sabe por que essa alteração acontece, mas ela acontece e a pessoa fica com aquela dor, aquele estímulo doloroso muito tempo. Então isso faz com que ela desenvolva insônia, depressão, distúrbio de humor, ansiedade. E aí vai virando uma bola de neve, um círculo vicioso que é muito difícil de sair. E aí ela começa a utilizar uma medicação para cada coisa. Uma medicação para ansiedade, uma para dor, uma para sono, uma para humor. E aí você vê uma pessoa polifarmácia com várias alterações que nenhuma delas está funcionando. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com essa paciente? Às vezes o óleo da cannabis consegue ajudar muito esse paciente. Por quê? Vai atuar em vários receptores nessas frentes todas, no sono, na dor, na ansiedade, no humor. Então o paciente começa a dormir melhor, começa a ter um benefício ali que ele não tinha antes e sai daquele círculo A vicioso. gente tá falando também da questão social também, né? Também. Porque influencia muito essa questão do humor, a dor, onde ela vai também se afastando também das pessoas. Exatamente. Do relacionamento, do casamento, dos filhos. Ela passa a ser um estorvo, né? Ela passa a incomodar muito, porque ela tá sempre reclamando, tá sempre com dor. Ninguém gosta de ficar perto. Fala, não, ela só reclama, nem chama. Coitada, a pessoa tá sofrendo. Na verdade, não tá sendo excluída, né? Ela tá precisando de um chaveiro. Exatamente. Hã? Tá precisando de uma plantinha que tem um monte de chave. De chave para poder ajustar. Exatamente. E hoje, doutor, assim, pra gente... Queria entender, assim, eu quero fazer um tratamento, eu quero melhorar meu sono. O senhor está na Bahia, claro que a gente pode fazer uma consulta online, depois só pode colocar aí. Hoje favorece muito hoje a consulta online. Hoje a grande maioria dos meus atendimentos são... Né? E com certeza a gente vai ter que bater um papo, depois a gente vai... Ainda bem que eu já estou com o contato do senhor aqui. Com certeza. Para ajudar em algumas coisas, mas assim, o que eu queria perguntar? Hoje, aqui, a gente está falando de Rio de Janeiro, né? O senhor é carioca, tá morando, né? Na Bahia. Na Bahia, né? Abandonou a gente aqui, mas, né? E agora sempre vem para cá, né? Como é que hoje aqui, se tratando do Rio de Janeiro, falando aqui hoje, onde é que a gente pode ter um especialista? Tem fácil acesso? É fácil achar? Porque assim, eu tô falando assim de que há 10 anos que o senhor está aí aproximadamente, né? Desenvolvendo um trabalho, né? 8 anos, né? Fazendo um trabalho. E cada dia aprendendo mais, né, sobre a cannabis. E hoje, profissionais hoje, para ter esse acesso, como é que a pessoa hoje pode procurar um especialista? Infelizmente, apenas 2% dos médicos do Brasil prescrevem cannabis ou têm ideia do que está fazendo. Acho que até menos. Então, você procurar, por exemplo, a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, a Ambicam, que é um site que você entra lá e tem médicos prescritores. Aqui no Rio tem uma clínica Gravital, que é uma clínica canábica, que tem médicos ali que podem prescrever, que podem... Tá aí psiquiatra, neurologista. Em Búzios tem também colegas que já atendem numa clínica canábica, vamos dizer assim. Então, você pode achar, mas nos sites, né? Hoje a gente tem, principalmente na Ambicam, no próprio Conais a gente tem uma lista de prescritores. Pode me procurar também no Instagram, né? Jimmy Fardim não é um nome muito comum, é um nome meio diferente. Jimmy, só pode soletrar, por gentileza? Eu nem vou falar a vergonha que eu passei. Lembra do Jimmy Page, né? É o JI2MZY. O meu nome é exatamente por causa do guitarrista do Led Zeppelin. E Jimmy é JI2MZY e Fardim é italiano, aí tem que ser chique, né, cara? Tu acha que ia botar DIMI? Não ia. Não tinha como, né? Não dá. Fardim, FARD de dado e de ilha N de nariz. Então, meu Instagram, DR Jimmy Fardim, pode me procurar lá. Ou só digita, parece até piada pronta quando eu vou fazer palestra, né? Um cara que vem falar de maconha chamado Jimmy, aí... Não queria tocar esse assunto, não. Mas é isso. Que gostava de reggae, né? Ou gosta, né? Cara, foi morar na Bahia. Que eu já tentei fumar e não é uma via que realmente traz benefício, né? Então, a gente sempre... Eu pego muito paciente que usa uso fumado, né? E eu falo para ele, olha, eu entendo que você tenha benefícios com o uso fumado,
Mas vamos tentar fazer essa transição para o uso oral, né, para te prejudicar menos, fazer uma redução Sim. do dano. Porque você fumar, isso é legal da gente falar. Qual é a diferença entre fumar, vaporizar e uso E o oral? óleo. Isso é um corte aqui, né? Vai lá. Diferença de fumo para vaporização. O fumo, você esquenta demais a molécula. Então você descarboxila a molécula, você vai ter uma potencialidade muito grande do THC. Então o efeito vai ser muito forte. Por isso que tem gente que dá uma fumadinha e cai para trás, né? Bem. Você tem aquela hipotensão, você tem aquele efeito psicoativo do THC muito forte. E você não sabe o quanto que você está tragando. Então, às vezes, numa tragada, você pode pegar como se fosse 5 frascos e virar direto. O que não é legal, a dose É uma você bomba. excedeu, exatamente. Então, o uso fumado, a gente não tem esse controle. Além disso, você esquenta demais, você tem a combustão dos componentes, então você está pegando dióxido de carbono, prejudicando sua via aérea. A via aérea foi feita para respirar um ar de no máximo 40 graus. Se botar ali 800 graus, você vai danificar toda a sua via aérea, né? Além disso, o que você está fumando? A origem do que você está fumando é muito importante, né? A gente vê aí prensado, vê um monte de coisa misturado com amônia, Mofado. ou seja, você está tentando fazer alguma coisa boa para você, Que mas você você só acha está que se prejudicando, tá né? prejudicando. Fumando, esquentando demais. Aí tem o vaporizador. O vaporizador, os bons, controlam a temperatura para não deixar ultrapassar ali e você não perder os componentes da planta, né? Mas, de qualquer jeito, ainda é uma temperatura alta, 200 graus, 220, que vai, de uma certa forma, prejudicar sua via aérea. Então, tem paciente que, às vezes, não consegue parar de fumar, está viciado, por isso que tem a tolerância, né? O vício vem do uso excessivo. Qualquer coisa que você use excessivamente, você Sim, vai claro. ter prejuízo, vai ter uma tolerância. Aquele efeito que você tinha já não tem mais, porque a fechadurazinha lá, ela vai evoluir, ela vai para dentro da célula, então ela perde a conexão, a chave não entra muito direito. Aí você tem que botar um monte de chave para tentar uma delas ali acertar. Então isso prejudica muito quem faz o uso excessivo, né? Então o vaporizador é uma forma de você tentar diminuir o dano do uso fumado, tá? Além disso, você coloca a flor no tambor lá e você tem mais vapor, você não tem tanta combustão, isso é uma forma de proteção, mas o ideal é você usar o uso oral, que não vai te prejudicar a via aérea e você tem um controle da dose. O vaporização você também não controla Não toda a controla. dose. Você vai puxar ali, quanto que você está E puxando? se tiver bom, tu vai cair dentro. Exatamente. Então, a gente faz isso, né? A gente atende o paciente e fala: olha, vamos passar para o uso oral. Eu sei que você vai continuar fumando. Eu não quero que você pare abruptamente, porque isso pode trazer efeitos muito deletérios. Então, você vai continuar no seu fumo, mas você vai começar a introduzir outra coisa que vai fazer essa transição. E graças a Deus, muita gente tem conseguido, inclusive não só usuários de cannabis, mas de outras drogas. A gente costuma falar. Ouvir, né, que a cannabis é a porta de entrada para muitas drogas, mas na verdade é a porta de saída. A gente está vendo que Sim. muitos dos vícios estão sendo tirados com o uso adequado da cannabis medicinal. Então, alcoólatras, viciado em crack, viciado em cocaína, a gente está conseguindo fazer, né, um controle do dano e tirar esses pacientes desses vícios. Então está sendo bem interessante isso, essa utilização também, né? O senhor falou fumado, eu lembrei aqui, eu viajei agora, né? Já tá até caminhando aqui já pro final. O papo tá bom. Eu lembrei, eu fui num jogo do Flamengo, então lá na torcida, né, e tal, e pô, daqui a pouco o camarada, pô, Acende puxou, aquela vela, né? acendeu do meu lado. Uhum. Falei, caramba, falei, rapaz, amigo, tu é formado em quê? O cara, como assim? Eu falei, meu, tu tá com um diploma aí, porque era um diploma. Não era vela, não, era um canudo. Falei, ô, isso é um diploma. Meu irmão, eu tô aqui doido. O cara não foi pra ver o jogo. E aí eu falei, cara, eu tive que trocar de lugar. Eu falei, cara, não tô aguentando. E aí eu fico imaginando, quem tá. Eu tô abordando engraçado, mas foi verdade mesmo, tá? Sim, isso é comum. Eu falei, cara, que era grande realmente. E eu falei assim, cara, como é que o cara tá, né? Gerindo aquilo ali, inalando aquilo ali, né? Enfim. E eu ali do lado, se eu não tava ali, cara, diretamente. Existe o uso passivo, né? E acaba que eu falei, cara, isso aqui, pô, e é forte, né? Enfim, toda essa reação química com fogo. Doutor, eu queria fazer uma. A gente tá caminhando no final, tem a gente sempre faz um mitos e verdades. Deixa eu ver aqui que eu tinha separado aqui. Mitos e verdades.
E aí eu vou falar aqui, eu vou fazer aqui a coisa, eu vou dizer, é mito Verdade. ou verdade, Aham. e comenta ali um pouco ali, Certo. e vamos ver o que dá isso aí. Vamos lá. Cannabis medicinal vicia como a maconha recreativa? É mito. Não vicia. Você consegue sabendo a dose, você não tem essa tolerância, como eu falei. Se você usa uma dose excessiva, aí você pode realmente gerar uma tolerância, gerar um vício, né? Mas quando você usa controlado, com uma dose controlada, por isso que a gente sempre começa abaixo e vai subindo aos poucos, a dose é muito, muito menor do que um uso fumado, né? O uso fumado você pode ingerir ali 100, 200 miligramas numa puxada. E a dose, uma das mais altas que a gente chega no uso oral é 20 miligramas, 40 miligramas no máximo, né? Então, é mito. Boa. Vamos lá. É proibido no Brasil? Não é proibido, depende do que você está falando, né? Proibido o quê? Plantar é Ou- proibido. Tá. A planta você não pode plantar ela, é proibido você plantar, a não ser que você tenha autorização, o salvo-conduto, um habeas corpus, tá? Ah, Utilização. Agora o STF autorizou até 40 gramas, né? Não é um uso criminal. Você não vai ser denunciado como crime, vai ser um processo administrativo. Então imagina que você está lá. É regulamentado pela Anvisa? Pronto. Sim. Seria a pergunta. Sim, algumas medicações São regulamentadas. né? Nem todas. Você não pode pegar você fazer uma extração em casa e andar com o seu óleo na rua. Você tem que ter uma autorização para aquilo. Claro. Tá? Então, ou você tem o salvo-conduto, ou você tem autorização de importação, ou você comprou na farmácia. Se você é pego com um frasco... Só tem essas três opções. Se você pega com um frasco, você vai ser, né, questionado sobre Por aquilo isso o ali. crescimento das associações também. Exatamente, né? E aí, infelizmente, tem esse corte que é o racial, né? Se você é branco, privilegiado, e é pego com uma quantidade de maconha ali, né? De, sei lá, até 10 gramas, 20 gramas, até 40 gramas, infelizmente você é tratado de uma maneira. Se você é negro, se você é pobre, você é tratado de outra maneira. E esse que é o lado ruim disso tudo, né? O lado racial, o lado do preconceito, o lado do abuso, né, que precisa ser falado também. Isso é importante a gente falar porque, poxa, hoje a cannabis está virando uma coisa gourmet, né? Só quem tem dinheiro consegue comprar. Por isso que é muito ruim a gente entrar nesse tipo de forma de distribuição de cannabis, que você acaba segregando, né, uma coisa que é uma planta que pode ter direito, muitas pessoas podem ter direito a esse acesso. E a gente sabe dos mas resultados ainda que é são... difícil, né, infelizmente. Bom, só serve para pacientes terminais ou com câncer? Mito. A gente acabou de conversar aqui sobre várias possibilidades, né? É lógico que sempre tem Pode citar algumas delas aqui, só para a gente... dor crônica, ansiedade, depressão, Parkinson. A gente nem falou do Parkinson. Parkinson é muito importante. Tem muito paciente com estudos duplo cego, randomizado, tendo benefício. Alzheimer. Tem um vídeo meu de um paciente que viralizou com tratamento de cannabis com Alzheimer, né? Ele é um senhor de 86 anos que estava com crises, né? Irritabilidade, agressividade, começou a utilizar, ficou muito bem, voltou a ser o velhinho que era antes, enfim, com as bacana. habilidades dele, tocar gaitinha e tal, bem legal. Depois olha lá no meu Instagram, né? É um relato bem interessante. Então você tem muitas possibilidades, autismo, que eu tô lembrando aqui, esclerose múltipla. A gente tem na farmácia uma medicação para esclerose múltipla, o Mevatil, que tem altas doses de THC e CBD, né? Então fica nessa restrição de colocar até 0,3% de THC, que só pode. Não, já tem na farmácia um com 27 miligramas de THC. Não dá para entender, sabe, essa regulamentação. Então é preciso olhar para isso, né, para a gente entender. Ou você segue, né, uma linha de raciocínio, ou tá tudo misturado, né? Então ainda tem que ter regulamentação, ainda tem que ter discussão sobre isso. Então eu agradeço muito vocês poderem abrir esse espaço, trazer essa discussão, porque é importante para as pessoas verem que existe uma possibilidade de uma ferramenta importantíssima como a cannabis para ser trazida para a população. Bom, bacana. Tem mais aqui, hein? Pode substituir todos os anti-inflamatórios e analgésicos?
Olha, é muito difícil a gente Mito ou falar verdade? isso. Acho que é mito. Mito, né? Porque não dá para substituir. É mais uma ferramenta que ajuda. Né? Eu sempre falo isso. Eu não sou contra as outras medicações. Eu não parei de prescrever opioide, não parei de Sim. prescrever anti-inflamatório. É só mais uma ferramenta que pode me ajudar. Inclusive, tem muitos estudos já mostrando que o uso de opioide cai bastante quando você introduz a cannabis. Mas, pô, se eu vou parar de prescrever? Não. Às vezes o paciente precisa de um opioide mesmo, precisa de uma cannabis, precisa de um anti-inflamatório. Então não é isso. É mito. Não vai substituir, mas pode ajudar muito no controle. Qualquer um pode comprar e usar sem receita? Não. Sempre com receita médica. Quer dizer, ilegalmente pode, né? Infelizmente, sim, não a deve, forma né? ilegal sempre pôde, né? A gente fala, proibição e tal, mas se você quiser, você consegue comprar de qualquer jeito. Agora, regulamentar que é importante. E aí tem que ter o acompanhamento médico. É uma coisa que mexe com o seu corpo. Então você tem que ter um cuidado. Você não pode sair usando como suplemento, como a torta direita. Não. Tem que ter uma orientação e um acompanhamento para saber a dose que você vai chegar certinho e se é o canabinoide adequado para você. O senhor já falou alguns canais aqui, a gente já está aqui encerrando aqui, que tem como no próprio Conage, né? Uhum. Para procurar. Porque assim, as pessoas vão falar assim, poxa, eu vi um podcast, né, um especialista falando sobre Lá. sobre o Conage cannabis. Brasil pós-graduação, Sim, curso. não só o curso, mas também procurar, ele consegue procurar profissionais ali dentro, Sim. né, para ter orientação. Tem um outro site também que o senhor falou que tem para aqui no Rio. O senhor falou que tem uma clínica chamada Gravital. Gravital. É a clínica que atende pacientes que precisam de um tratamento. um tratamento, pode indicar. Tem colegas experientes lá que tratam. Bacana. Tem em Búzios. Tô falando de Rio de Janeiro. Búzios e Rio de Janeiro. Se eu não me engano, é em Ipanema. Não sei, cara. Não, que é a Gravital. não sei. Não sei. Mas a gente... Mas pode procurar. Clínica Sim. Gravital tem vários locais. Tem em Curitiba, tem Sim, Rio de Janeiro, bacana. São Paulo. Né? O pessoal poder buscar, ter mais informação. Exatamente. Tem aqui o próprio Tem Conage. as associações, né? Aqui no Brasil, aqui no Rio tem a APEP, que é a Associação da Margarete e do Marcos, né? Que é em Partido Alferes. Tem a APEP, é um site, né? Acho que dá para achar pelo site APEPI, APEP, que é uma associação aqui do Rio, né? Que tem óleos muito bons, óleos com certificação, que eles analisam bem direitinho. Lá tem profissionais também que prescrevem, então é uma outra forma de você conseguir também um óleo de qualidade e com preço justo. Né? E tem os importados. Hoje, a gente tem uma variedade muito grande de importados com preços justos e com qualidade boa. Né? É lógico que também tem os com qualidade ruim. Né? Então, por isso que é interessante você estar com um médico experiente que saiba prescrever, que já conheça um pouco do mercado e saiba como é que qual empresa indicar, né? Qual canabinoide certo indicar. Tá? Isso é importante. Mas pode procurar a gente aí. Eu tenho um site chamado Ortopedia Canábica, né? Pode me procurar lá também. .com.br. Nem sei se o site está ativado. Eu ia falar até para a pessoa fazer já as considerações finais, e aí dar uma dica, me procurar, falar onde pode achar o senhor, também uma consulta online, que eu acho importante o senhor falar também, que as pessoas vão dizer, poxa, mas como é que eu faço? E é importante a gente abrir esse espaço para justamente as pessoas procurarem no site, a gente fazer Você tem como entrar no Instagram aí, Alex? Não. Bota lá o meu Instagram, que é um local que pode me achar. Isso. Né? Que é o Dr. Jimmy Fardim. Aí o senhor fala um pouquinho e como pode achar Ótimo. E ali marcar a consulta online. Então, manda um direct lá. Manda um direct lá e... minha consulta. Qualquer coisa, meu telefone, o DDD é 73 999 33 4640. Eu vou repetir. 73 999 33 4640. Me manda uma mensagem, vai chegar no WhatsApp, a gente te acolhe e vê o que você precisa, fazer uma consulta online. Aí, ó, DR Jimmy Fardim, né? Para seguir ali o vídeo do senhorzinho eu vi, bacana. do Alzheimer. Então, a gente atende todos os tipos de pacientes, né? Idoso, criança e tal. Ou a gente pode direcionar também, né? Porque são muitas especialidades que a cannabis pode ter para possibilidades, né? Mas acho que é isso. Acho que dá para achar aí, dá para... E as considerações aí finais para o pessoal procurar, e o cannabis e...
Então, Acho que ficou claro, né? Que a cannabis e maconha é a mesma coisa, mas tem a medicinal e a recreativa. E aí, como você vai usar e como é que você vai... Exatamente. Então, se você está sentindo algum sintoma, como dor crônica, insônia, ou faz uso fumado, quer parar, enfim, se você tem alguma afecção no seu corpo que você acha que possa precisar ou não está funcionando alguma medicação, procura a gente para a gente ver se tem indicação, se não tem. Tem contraindicações de cannabis, né? Gravidez, lactação, mulher que está amamentando, né? Quem tem esquizofrenia, surto psicótico, tem que ter um cuidado, né? Então, contraindicações relativas. Então, é importante você ter informação de qualidade, então pode procurar a gente. Né? E eu agradeço mais uma vez, Rodrigo, pelo espaço. Parabenizar por vocês estarem fazendo isso, trazendo informação, trazendo qualidade, né, de informação para um podcast, que é uma maneira bem interessante, né, da gente divulgar, comentar. Então, fiquem à vontade aí para me chamar de novo, tá? Bom, já está convidado aí numa próxima oportunidade, se eu estiver aqui no Rio, quiser marcar e vamos ver coisa. Se a gente faz um negócio lá na Bahia também. Vamos embora. Um itinerante lá. E pode ser, tem uma oportunidade aí. Tem próximo aí, às vezes tem algum evento de ortopedia aí. A gente aproveitar, de repente, um congresso desse aí na Bahia, alguma coisa, né? O próximo congresso da Sociedade Brasileira de Ortopedia vai ser na Bahia, em Salvador. De repente, a oportunidade de a gente achar um canto lá e a gente fazer um podcast, trocar uma ideia, chamar outros colegas ali para trocar ali, né? Legal. A experiência vai ser bacana. Adorei. Agradeço demais aí também pela presença. Uma oportunidade aí que não podia deixar passar aí, que o senhor tá aqui. Que bom, né? Que bom que deu certo. Deu certo aí. E a gente tá aí trazendo aí. Obrigado aí. Então, eu que agradeço, pessoal. Obrigado aí a todo mundo aí que está nos bastidores, que aí tem a galera, né? Mas a galera que faz acontecer, né? Obrigado mesmo e tô sempre à disposição aí. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui a mais um final, né, do nosso podcast. E hoje foi um assunto importantíssimo sobre a cannabis medicinal. Né, e recebemos aqui, né, o Dr. Jimmy Fardim, ortopedista, especialista na cannabis medicinal e referência no Brasil. Procura ele lá no Instagram, nós colocamos aqui. E é isso aí, a ortopedia, como você nunca viu ou ouviu. Forte abraço.